Amém, glória a Deus. Agora nós vamos para o capítulo 7 do livro de Hebreus, que fala-nos o seguinte: Cristo, o sacerdote de Melquisedeque, era figura do sacerdote eterno de Cristo. O sacerdote de Melquisedeque era o que, irmã? Uma figura do sacerdote eterno de Cristo. Por quê? Este Melquisedeque, diz a Bíblia, não é eu, que ele, o que ele era? Ele era o rei de Salém, sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e que ele saiu, diz a Bíblia, não eu, ao encontro de Abraão, quando Abraão, ele regressava, essa história está lá em Gênesis, quando Abraão, ele regressava da matança dos reis, e o rei, o sacerdote Melquisedeque, o abençoou. Abençoou quem, irmã? Abraão. O abençoou, dizendo a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Para quem? Para o rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Saiu ao encontro de Abraão quando ele vinha da matança dos reis. E ele deu o dízimo de tudo. Primeiramente, é por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aleluia. Sim, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não tinha genealogia, tendo princípio de dias, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permaneceu sacerdote para sempre. Amém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permaneceu sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Ele está mandando nós considerarmos, pois, quão grande era este, Melquisedeque, que até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente toma o dízimo homens que morrem, porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo.
porque ainda ele estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que o outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se fez também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Muito mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependeu, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente, que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Porque a lei constitui o sumo sacerdote homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Glória a Deus. O antigo pacto era um símbolo transitório. O antigo pacto era o que, irmã? Socorro. O antigo era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Amém? Cristo é mediador de um pacto melhor, muito melhor do que o antigo e eterno. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se este estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferece dons segundo a lei,
os quais serve de exemplar, sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-lhes, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. O capítulo 9 fala do sacrifício do santuário por causa de suas imperfeições. Deviam repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Amém? Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo, é único porque é perfeito. Amém. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino em um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberto de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas já assim preparada a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pela culpa do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares, bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novelinha espazida
sobre os imundos os santifico quanto a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Linda essa passagem. Lindo demais, digna de toda repetição. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma ovelhinha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne. Aí ele faz uma comparação. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência. Ele purificará a minha consciência. Das obras mortas. Para que, irmã? Para servires ao Deus vivo. Amém. Para servir o Deus vivo. Muito linda essa passagem. Tudo esse processo aqui nada mais é do que para nós servir o Deus vivo. Porque ninguém pode servir esse Deus com pecado, com iniquidade, imundos, sujos. Precisa ser lavado pelo sangue de Cristo. Só entramos na casa de Deus purificados, lavados pelo seu sangue. Só assim nós entramos na casa de Deus. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado receba a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ele está dizendo para nós que um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã, púrpura, isopo, espargiu tanto mesmo livro como todo o povo. O mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Né? Porque Cristo, ele não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para que, irmã? Para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
Deus está aqui, Jesus aqui, Ele é o sumo sacerdote. Eu sou a pecadora, né? Perante a lei eu tinha que morrer, porque eu transgredi, mas Jesus Cristo, Ele é que vai, através do sangue dele, me justificar e me apresentar a Deus como uma mulher que nunca pecou. Amém. Deus aqui, Jesus aqui e eu aqui. Por mim, Ele vai se apresentar. Cordeiro, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, dá socorro de qualquer outra pessoa que nele crê. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem, uma vez vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Aqui entra o que nós estamos falando. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, Ele se ofereceu uma vez. Ele se ofereceu uma única vez para tirar os pecados de muitos. Aí está incluído a socorro, pecadora. Muitos, não é só socorro. Tem João, os Antônios, José, são muitos, são inúmeros, são como a areia da praia. Inumeráveis, incontáveis, não dá para contar. Muitos. É Ele que tira os nossos pecados. Ele vai aparecer agora a segunda vez. Para quê, irmã? Ele vai aparecer a segunda vez sem pecado, aos quais esperam para a salvação. Que somos nós que estamos esperando a salvação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.